Salve, salve pessoal, como vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilo? Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre alguns parâmetros fisiológicos que podemos usar na vida. Hoje eu tô um pouquinho mais ofegante, os meus batimentos cardíacos estão, digamos que um pouco acima da média, porque eu corri 6 km e pouco. Hoje foi dia de polimento, ontem foi um treino mais intenso. Eu tô me preparando para meia maratona que vai ter em setembro, 14 de setembro. Talvez você veja esse vídeo depois da meia maratona. Então, se você está vendo depois, eu corri uma meia maratona de 21 km. Se você está vendo antes, eu ainda estou em preparação para essa maratona. E constantemente eu tenho que fazer treinos nos quais eu saio da minha zona de conforto. Treinos mais fortes, às vezes uns treinos mais de polimento, que são treinos em ritmo cadenciado, mais fraco, até para fortalecimento. E agora eu tô vendo como que vai ser essa questão da preparação, porque eu faço musculação. E aí eu não sei se eu vou dar uma pausa de 2 semanas para entrar forte na preparação, porque eu tenho pouco tempo, porque tá muito em cima. Eu tô com um fone só, que agora eu tô me olhando no outro telefone, porque o bendito, como eu sofri um acidente, né? Esse aqui já tomou umas pancadinhas, né? E aí o outro tá com um probleminha de carregamento, mas eu acho que já dá para usar agora. Mas acho que não interfere muito no segmento do vídeo. Bom, eu vou me atrever a falar um pouquinho sobre fisiologia, tá? Os doutores em fisiologia, por favor, me perdoe se eu falar alguma besteira, e eu peço para que me corrijam aqui nos comentários, tá bom? Esse vídeo é sobre uma aula do meu professor Wesley Delanogari. Eu tirei algumas referências dentro dessa aula, nas quais eu acho muito interessante, principalmente para quem me acompanha e muito para mim também, desde que eu comecei a evoluir no quesito conhecimento, no quesito físico, no quesito de vida e em muita coisa. A gente vai falar um pouquinho sobre homeostase e alostase, tá? Sendo bem básico, a homeostase, eu escrevi aqui um roteirinho. Na real, eu quase sempre escrevo um roteiro, mas depois eu sigo de acordo com o que vem dentro dos meus pensamentos. Homeostase, ela é a manutenção dos parâmetros vitais relativamente constantes. Eu vou te dar um exemplo. O nosso corpo, ele tem a temperatura normal dele, que é ali, acho que entre 37 e 38 graus, né? Quando ele passa um pouquinho para 38, 39, ele já é considerado febre. E aí, quando passa, que se eu não me engano, dos 40, é que já é considerado um pouco grave. E pensa aqui comigo, a gente tem uma temperatura do nosso corpo padrão, na qual, quando passa um pouquinho, já é considerado, opa, tem alguma coisa de errado. Tanto é que é considerada febre, né? Só que quando passa muito, o seu corpo, ele tem a zona homeostática dele. Dentro da fisiologia do seu corpo, pensa que se passar, acho que se não me engano, de 4 ou 5 graus, você corre sérios riscos de superaquecimento dos seus órgãos e você morrer. Tanto é que quando você está
fazendo uma atividade física ou você está correndo, o que que acontece? Os seus batimentos cardíacos, eles passam ali do padrão da zona homeostática, que é algo relacionado ao costume, onde ele está, onde acontece sempre, e aí ele passa para uma zona chamada alostática, alostase, que é orbitar fora da homeostase. É como se fosse... Pensa que a sua zona homeostática, a nossa zona homeostática, ela é assim. Ela é uma bola. Quando acontece alguma coisa fora do normal, você, não sei, tá com 39 de febre, você passou a sua zona homeostática. Então você entra na zona alostática, que é como se fosse uma capa da zona homeostática. Você entra em alostase. Então é como se você estivesse furando essa zona para esse lado, fisiologicamente falando. A mesma coisa é, por exemplo, você... O que acontece quando você tá correndo? O seu corpo, ele aumenta a temperatura dele e aí você começa a suar. E o seu suor meio que vai equilibrando essa zona alostática e homeostática. Você entra ali em alostase, só que o seu corpo ele começa a suar meio que para dar uma equilibrada. Quando você tá com febre, você soa da mesma forma, nem sempre, né? Mas você vê que, sabe, você entrou, é como se você estivesse saindo da sua zona de conforto. A mesma coisa é quando você tá com muito frio, sabe? A gente tem que manter um desequilíbrio, porque pensa aqui, o nosso corpo ele gira entre 36, 37. E aí vamos supor que tem 20 graus aqui fora. Imagina que o seu corpo ele entra na mesma temperatura que tá o tempo lá fora. Porra, você tá o seu corpo em 20 graus? Eu acho que, eu não sei se você morre, mas a probabilidade de você morrer, eu acredito que fica bem maior. Então é basicamente esses parâmetros fisiologicamente falando, tá? E agora eu vou passar para o ponto de vista comportamental, que é esse o intuito do vídeo. A sua zona homeostática, comportamentalmente falando, é o que você já está acostumado a fazer, a hora que você acorda, a hora que você dorme, o que você vê, o que você escuta, como você fala, as pessoas que você anda. A sua zona homeostática, pensa que ela é assim. Você tem esses parâmetros nos quais você constantemente vive. Vamos supor que você saia de um trabalho e está em processo para entrar para outro trabalho. Provavelmente você vai furar essa bolha. Tá bem feio esse desenho porque eu tô olhando na câmera de trás e tentando passar para a câmera da frente. Você furou a sua bolha homeostática para ir para um trabalho novo. Automaticamente a sua homeostase sobe. Vamos supor que é uma bola. Então você pensa que você entrou num novo trabalho e esse trabalho ele te paga um salário melhor. O clima no trabalho é melhor. Você gostou das pessoas de lá. Cara, você tá muito animado. Você tá muito animado. Só que no começo,
Você ficou com medo, você ficou tenso, ansioso. Nesse momento, era o momento que a sua bolha homeostática ainda era assim. Então, o que você fez? Você furou essa bolha. Nesse quesito, tá? Nesse assunto. Tava jogando currículo, fui chamado para entrevista e depois voltou para casa. Então é como se você tivesse dando aquela furada e voltando, sabe? Foi contratado? Expandiu. Bom, eu tava fazendo musculação, só musculação. E desde o começo do ano, tanto é que eu bati no inverno, correndo pouco, fiquei quebrado. Do primeiro treino de rua, eu dei de maluco e corri 21 quilômetros e pouco. O que aconteceu? Eu furei, olha só, presta atenção. Eu furei a minha zona homeostática no quesito corrida. Só que o que aconteceu? Basicamente, eu não furei e voltei. Eu meio que dei uma expandida e é como se eu tivesse ficado um pouco aqui. E o que aconteceu? Mais de uma semana cheio de dor, tendo risco de lesão, porque ao invés de eu ter dado um furinho, eu fui lá na frente e arrisquei demais. O que eu tô fazendo agora? Eu tava só na musculação. E aí, de vez em quando, o que eu tava fazendo? 20 minutinhos na esteira. 30 minutinhos na rua. Aumentei, 55. Baixei, mais 30. Quando eu fui furando e voltando constantemente para a musculação, eu fui expandindo a minha zona. A minha zona homeostática estando maior, eu pude correr 13 quilômetros ontem, em 1h10 com pace bom de 5h22. E hoje, como polimento, eu corri 6 quilômetros e pouco para 35 minutos. Pace de 5,5, 5,50. Porque a minha zona homeostática tá maior. Sabe? Enquanto eu tava aqui, constantemente eu dava uns tiros e voltava. Dava uns tiros e voltava. Lá atrás, quando eu não treinava, quando eu tava no Brasil, quando eu trabalhava no Brasil, ganhava relativamente bem para minha idade no Brasil, eu comecei a estudar possibilidades de sair do país. Dentro desses estudos, a minha zona homeostática, ela era assim. De acordo com que eu fui olhando vídeos, fui estudando, fui sabendo um pouco mais de como seria, obtendo informações,
Ao mesmo tempo eu voltava. Tinha minha vida normal. Constantemente eu estava saindo da minha zona homeostática, entrava em alostase e voltava. O que foi acontecendo? O que aconteceu? Em algum momento, eu comprei a passagem. E vim para a Europa. Eu expandi a minha zona homeostática. É basicamente você sair da sua zona de conforto. Quando você treina todos os dias e no fim de semana você tem os seus offs de beber, de, não sei, sair à noite, ou, sei lá, você sai todo sábado, toda sexta no sábado e no domingo você fica de boa. Você tá furando a sua zona homeostática e tá entrando em alostase. Mas vamos supor que você acha que sair na sexta e no sábado tá pouco. E aí você quer sair também no domingo. Você tá entrando em alostase mais uma vez. Então pensa aqui comigo, ó. Presta atenção, essa parte é importante. Pensa aqui comigo. Quando eu dou um tiro na corrida e volto, eu visito a alostase e depois eu volto para minha zona. Depois eu visito mais um pouco e volto. E aí eu vejo que a minha bolha homeostática, ela se expandiu. Porque eu visitei, eu gostei. Então, aquilo ali tá bom. Então, eu consegui expandir desde o momento em que eu visitei e voltei. Visitei e voltei. Sabe? Comecei a academia, devagarzinho, bem devagarzinho, pegando uns pezinhos, fraco. E aí, dentro da academia, eu comecei a testar uns pezinhos maiores, sabe? Porque a academia ela foi minha expansão de zona homeostática. No momento em que eu comecei a pegar uns pezinhos maiores, eu entrei em alostase. Depois eu voltava pro meu peso, homeostase. E aí depois eu via que, cara, pô, esse peso aqui eu tô aguentando. Expansão de zona homeostática. Saída da zona de conforto. Quando você visita a homeostase no quesito de você querer sair ao invés de 2 vezes, 3 vezes na semana, talvez você esteja visitando a homeostase e ficando tempo demais lá. Sabe? Que aí você sai na sexta, no sábado e no domingo, na segunda você acorda cedo pra trabalhar e trabalha a semana toda puto porque se privou de sono, cagou com alimentação, bebeu demais. Aí, a partir de segunda-feira você tá puto com tudo e com todos no seu trabalho. Seu sistema de alerta tá uma merda porque você privou o seu sono. Aí você tá se enchendo de café porque você tá privado de sono por não ter dormido no final de semana. Aí no outro dia você tá cheio de sono porque não dormiu direito, porque no dia passado você tomou muito café. Aí no outro dia você toma muito café porque tá cansado e não dormiu direito porque tomou café. Aí você visitou a alostase e ficou. Você entende? Que se eu ficar dando treino de tiro o tempo inteiro, eu vou me ferrar? Você entende? Que o meu corpo ele ainda não aguenta eu querer correr 21 km com pace de 4 se eu nunca corri assim?
E aí a probabilidade de eu ter uma canelite é grande e a probabilidade de você deprimir é grande também. Porque no quesito corrida, eu tô visitando a alostase e ficando, sabe? É aquela visita indesejada que chega na sua casa e acaba ficando. Porra, você, cara, a pessoa veio pra ficar 10, sei lá, 1 hora, aí ela tá 3 horas, você quer estudar, você quer, porra, você quer dormir, você quer descansar, a pessoa fica. É igual você, quando sai 3 dias na semana, ou você quer aumentar, aí você tá entrando em zona alostática e ficando. Sabe que tem que ter esse equilíbrio de você visitar e de você ir? Então, a alostase, ela serve pro nosso crescimento. Mas imagina que se você ficar o tempo todo com batimento cardíaco em 185, igual você fica ansioso no sofá, porque ao invés de estar fazendo o exercício, fica em casa pensando na vida, e aí você entra nessa zona e fica. E aí que é o momento que as pessoas deprimem. Porque a alostase é a capa da homeostase em que a gente vai expandindo, fazendo a visita e voltando, fazendo a visita e voltando, fazendo a visita e voltando, fazendo a visita e voltando. Só que a partir do momento em que você faz alguma coisa demais, eu dei dois exemplos. O exemplo da corrida, se eu correr além dos meus limites e ficar na alostase, a probabilidade de eu me lesionar é grande. E se você querer ficar sem dormir, se privar de sono o tempo inteiro, todo dia festa, você tá ficando na alostase e você vai ter dano, bicho. Você vai se ferrar aí no meio. Então, atenção, eu usei os parâmetros de homeostase e alostase fisiológicos para os quesitos comportamentais, tá? Mas deixando claro que isso não altera nos parâmetros vitais, por favor. Imagina, porra, se você querer ficar com febre para aumentar seus parâmetros vitais, pô, não existe. Então, por favor, é para parâmetros comportamentais, tá? Então, assim, quando a gente fica na alostase, festa demais, bebida demais, privação de sono, corrida além de todos os meus limites, tem horas que tem que dar um tiro, sabe? Por exemplo, o cara corre 50 km por semana, aí tem uma semana que ele vai lá correr 60, na próxima ele volta, sabe? Então, quando você faz demais, você gera uma sobrecarga alostática, que é orbitar por muito tempo fora da zona homeostática. Então você vê como é que tudo se encaixa, sabe? Porque às vezes é importante você não sair no fim de semana. Porque no momento, se você sai todos os fins de semana, em algum momento essa zona, que era alostática desde o momento que você não sair, passou a sair, ela virou homeostática. Então, quando você tem um final de semana que você não sai, você está visitando a alostase, sabe? E aí você não sai no fim de semana e você começa a ver vídeos de desenvolvimento pessoal. Aí você começa a estudar, ler um livro. Você visitou a alostase. Na outra semana você sai. Aí na próxima você não sai. Aí você fica 2 semanas sem sair. E aí, aos poucos, você está expandindo a sua zona homeostática. Sabe? E aí, o que acaba sendo perigoso é que a pessoa ela sai todo fim de semana, ela bebe quase todos os dias. A zona homeostática da pessoa, ela é assim. Vou tirar um pouquinho a informação. A zona dela é assim. Sabe?
E aí o que ela faz? Ela começa a ver vídeos de academia, vídeos de dieta. Aí de uma semana para outra, o que ela faz? Ela priva, ela sai todo fim de semana, sexta e sábado. Ela come um monte de besteira, ela bebe todo dia, ela não dorme direito. Aí o que ela faz? Ela coloca um cronograma de dieta, porra, gigantesco, se priva de comer o chocolatinho que ela come todos os dias e acha que vai virar o Paulo Musi, acha que vai conseguir manter uma dieta por 3 meses. Porra, bicho, você não vai, né, cara? Óbvio que você não vai. E aí você fez assim. Você visitou a alostase até aqui. Só que você não expandiu a sua homeostase. Porque você já quer ficar aqui. É óbvio que você vai voltar. Cara, você come uma besteira todo dia. Você dorme tarde todo dia. Você acorda cedo porque dorme tarde todo dia. Aí você acha que você vai parar com tudo e fazer uma dieta magnífica que você nunca fez na vida. Você acha que tem sentido isso? Pô, é óbvio que não tem. É óbvio que não tem. Eu comecei a treinar, cara. Se eu parasse com... Eu tentei parar com a pornografia, fiquei 40 dias e voltei. Por quê? Porque eu tirei aquilo lá e depois eu voltei como uma bola. Porque a minha zona homeostática era pequena. Era essa daqui. E eu fiz isso aqui. Depois eu voltei. Porque eu não fui expandindo aos poucos. Sabe? No momento em que eu comecei a entender que se eu fizesse aos poucos, eu iria expandir a minha zona homeostática, em agosto eu parei com tudo. Eu parei de fumar maconha, eu parei com a pornografia, eu comecei com os banhos gelados, porque eu fui saindo da minha zona de conforto e fui expandindo a minha zona homeostática. Sabe? Então, bom, eu acredito que tem gente que visita a zona alostática e fica. Qual é a zona alostática? Não é normal você ficar ansioso todo dia, sabe? Você entrar em modo de luta ou fuga como se você estivesse correndo 5 quilômetros, mas você está sentado no sofá da sua casa, preocupado com o aluguel que vai vencer daqui 2 meses. Não é normal. Tamanha ansiedade. Não é normal você ficar pensando no passado como se você não conseguisse fazer melhor agora. Sabe? Pensando em algo bom que você fez no passado como se você não tivesse patente para fazer melhor agora. Então, pensa, cara. Pensa sobre qual é a alostase da sua vida que você está visitando e ficando. Pensa que a alostase é um amigo que você pode visitar de vez em quando. Se você ficar tempo demais, se torna algo indesejado. Sabe? Inconveniente. Então, pensa um pouquinho sobre o que está te sobrecarregando alostaticamente. E de vez em quando você pode e você deve dar uns tiros, sabe? Entra na zona alostática e volta. Visita e volta. Visita e volta, sabe?
Ó, visita e volta. Visita e volta. Visita e volta. Saindo da sua zona de conforto. Sabe? Porra, nunca correu? Dá uma corridinha, faz um esporte. Sabe? Tenta dormir 7 horinhas por noite. Tenta se alimentar melhor. Não precisa você cortar tudo, cara. Não precisa você... Ah, vou parar de sair. Não, cara, calma. Tá tranquilo. Fica tranquilo. Sabe? Porque eu tenho certeza que você, de vez em quando, visitando a zona de conforto e voltando, você vai ver coisas nas quais você não costuma ver. Isso pode ser bom para você, porque você pode querer, sabe? Você visita um país que você nunca foi, e aí você, cara, como seria eu morar nesse país um dia? Só que você visitou a Alostase, depois voltou pro seu país, e aí dali para frente você começa a fazer planos para morar em outro país, porque você está expandindo a sua zona homeostática. Então a vida ela foi pregando muitas coisas para mim, nas quais eu tinha que de fato visitar a Alostase, mas constantemente eu voltava para minha zona para analisar como seria a expansão dela para que eu crescesse do ponto de vista comportamental. Sabe? Você está subindo uma montanha e aí você chega ali em cima, mesmo que você vá descer, porque, não sei, a sua casa fica lá embaixo, metaforicamente falando, você viu alguma coisa lá em cima. E aí você quer ir de novo. Aí você vai e volta, vai e volta. Aí você pensa, quero morar lá. Aí você sobe. E aí você expandiu a sua zona. E isso funciona para com a nossa vida. Você precisa, de vez em quando, ficar desconfortável. Mas não o tempo inteiro. Porque, de certa forma, isso pode ser nocivo. Você notou a linha tênue que tem? E é sobre isso. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que eu consiga te ajudar da mesma forma que eu fui ajudado dentro desse estudo. Mais uma vez, aos fisiologistas de plantão, se eu falei alguma coisa de errado, me corrijam. E desde já eu peço desculpas pela minha linguagem, ou se eu falei alguma asneira sem saber, tá bom? Se inscrevam no canal, deixa o likezinho no vídeo e até a próxima.